Olá, tudo bem com vocês? Gente, estamos de volta novamente com o Papo Expresso. E hoje a gente vai comentar sobre um assunto bem interessante que faz parte do nosso dia a dia, que é exatamente sobre essa questão da defesa do direito do consumidor, que está muito em alta. Mas antes de eu dar início a apresentar a pessoa que está comigo, esse profissional incrível, eu quero te pedir para curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, tá bom? Isso nos ajuda bastante. E vamos ao que interessa, né? Hoje eu estou recebendo o advogado muito renomado, que é o Luan Catanhede. Seja muito bem-vindo, doutor Luan. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, ver seu desempenho, desenvolvimento no seu trabalho, dizer que eu gosto muito, acompanho e admiro. Espero muito sucesso e sou muito grato pelo convite. E eu que estou honrada em lhe receber aqui hoje. E eu já quero começar querendo saber um pouquinho da sua história. Nós sempre iniciamos aqui um pouco sobre a história de carreira. O que te motivou a se encontrar com a área do direito em si? Certo, eu sempre tive facilidade com a questão de escrita, com matérias como português, história, geografia, redação. Então, na época do colégio, acabou que no terceiro ano eu optei por fazer direito. Durante o curso, eu tinha uma dúvida se eu iria advogar ou seguir a carreira de concurso público, só que, como eu me formei com a aprovação na AB, eu passei um tempo acreditando que deveria seguir a carreira de concurso. Mas algumas pessoas próximas a mim falavam, não, você tem perfil para ser advogado. E eu tive a oportunidade de começar a advogar em um escritório. Foi quando, na época, identificaram esse meu perfil, que realmente seria para a advocacia. E aí, depois disso, graças a Deus, as coisas começaram a acontecer. No dia a dia, hoje em dia, eu trabalho diretamente com o direito público, que envolve a questão de Tribunal de Contas, eleitoral, as demandas administrativas de municípios, prefeituras, às vezes questões de Estado também. E também trabalho com essa questão do direito de defesa do consumidor. São situações envolvendo cláusulas abusivas, contratos, situações envolvendo perdas de voo, contas cobradas indevidamente. São situações bem amplas e complexas. Eu acredito que aqui no decorrer da conversa a gente vai conseguir apresentar alguns exemplos e até mesmo tirar algumas dúvidas que várias pessoas possuem no dia a dia. Nós vamos conseguir fluir essa conversa com bastante, como é que se diz, conteúdos ricos em relação a isso, e dando conhecimento também a vocês, para ter mais cautela aí durante as compras, seja presencial, seja principalmente virtual. Mas antes, vamos entender, porque, sem generalizar, mas tem aquelas pessoas que ainda ficam sem entender o que é realmente o Código do Direito do Consumidor. Então, o que vem a ser o direito do consumidor e qual a importância dele no nosso dia a dia. Pronto. O Código de Defesa do Consumidor, ele surgiu, ele é uma lei, né? Uma lei que foi feita para proteger o consumidor, que é considerado a relação mais frágil de uma relação contratual, digamos assim, uma relação entre consumidor e fornecedor ou prestador de serviço. Então, ele veio tutelar direitos, trazer garantias para que o consumidor não seja lesado diante da existência de contratos, diante da existência de serviços que são formalizados no dia a dia. Então ele veio para isso, para tutelar esses direitos e garantir que esse não saia prejudicado nas relações. E o que mais te motiva a trabalhar com o direito do consumidor? Eu vou falar um pouco sobre o direito em sentido amplo, né? Eu acho que parece um pouco até clichê de falar que é a busca pela justiça, mas quem trabalha com o direito e gosta do que faz, que é o meu caso, ele sempre acredita que a justiça ela pode ser feita através do advogado, através seja de forma extrajudicial, por diálogos, né, seja de forma judicial buscando o jurídico. Então, o que me faz trabalhar com o direito do consumidor, além de tudo isso, é a rapidez que existe em situações que a gente pode levar ao juizado especial. Porque muitas causas de consumidor a gente pode resolver junto ao juizado, que acaba que tem uma tramitação muito mais simples e muito mais célere do que as situações de tribunais, como tribunais de justiça. Então, eu acredito que a busca pela justiça faça parte do meu objetivo nesta empreitada. Doutor Luan, e como é que essa lei protege o consumidor das práticas abusivas de uma determinada empresa, por exemplo? Pronto, essa pergunta é muito interessante, porque o artigo 51 do CDC ele é bem claro. E ele trata somente sobre práticas abusivas. Então, ele traz algumas situações que são consideradas práticas abusivas. É importante ressaltar que esse rol apresentado pelo Código de Defesa do Consumidor é um rol
exemplificativo. Então, ele não é um rol concreto. Então, existem algumas situações que elas podem ser consideradas até mesmo subjetivas, ao serem analisadas pelo juiz, né? E ao analisar aquelas cláusulas existentes no contrato, ele pode identificar ali a existência de uma cláusula que prejudique, digamos dessa forma, o consumidor em detrimento ao fornecedor. Então, assim, existem várias situações que podem configurar a cláusula abusiva e muitas dessas a gente vê no dia a dia. Por exemplo, um contrato que é feito entre fornecedor e consumidor, que a gente identifica ali que aquele contrato ele beneficia mais uma parte do que a outra. Essas são situações muito mais comuns de se encontrarem, né? Por exemplo, alguém pede, normalmente eu como advogado, acontece muito de alguém mandar um contrato para mim, pedindo, analisa esse contrato e vê se nesse contrato tem alguma cláusula que a gente tem que mudar, alguma cláusula que tem que ser conversada. Por isso que é importante, sempre que vocês formalizarem um contrato, entrar em contato com o advogado, porque ele acaba sendo uma pessoa qualificada para isso, seja em relação ao Código de Defesa do Consumidor, seja em relação ao Código Civil. Também trazem normas que têm que ser observadas. Que a maioria das vezes as pessoas observam só a porcentagem. Tanta porcentagem, por exemplo, na compra ou na contratação de algum produto, né, até mesmo de algum serviço. Aparece lá 50% do valor e aí acabam se prendendo só a essa cláusula, a essa questão. Então, essa daqui pode ser até novo, alguém para ir de casa também, novo saber sobre isso, porque é uma coisa que nem todo mundo teria conhecimento. Eu acho que o contrato ele é interessante ele ser analisado por todo, né? Porque, por isso que tem gente que fala assim, não assine nada sem ler. Por quê? Isso. Porque ali pode existir condições que não são favoráveis a você. Então, assim, isso trata também de consumidor, mas traz também outras situações, né? Envolvendo contratos. Então, assim, o contrato ele tem que ser realmente analisado. É importante o trabalho de um assessor jurídico para isso. Porque tem condições que têm que ser observadas. E aí, em caso de inobservância do contrato, né, em caso de prejuízo, aí é interessante você buscar um judiciário. Normalmente, o judiciário ele acaba tendo uma visão favorável ao consumidor. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele garante o ônus da prova, né? Em caso da verossimilhança das alegações e em caso de hipossuficiência. Então, é uma condição que, inclusive, é vista como Código de Defesa do Consumidor, que essa situação não pode ser vedada. Não, é considerada uma cláusula abusiva, inclusive, a inversão do ônus da prova. Né? Porque é uma previsão legal. Então, se é uma previsão legal, você não pode alterar essa situação. Doutor Luan, como é que o Código do Consumidor ele prevê essa questão das garantias de produtos e serviços, tendo aquela diferença entre a garantia legal e contratual? O Código de Defesa do Consumidor ele traz expressamente a questão do bem durável e o bem não durável. Quando o bem é não durável, expressamente existe a garantia legal do prazo de 30 dias. Quando o bem quando o bem é durável, existe a garantia legal do prazo de 90 dias. Isso está expresso no CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, ele traz a possibilidade da existência de garantia contratual. O que é a garantia contratual? É aquela faculdade que é dada ao empresário, ao fornecedor, né, para que ele aumente esse prazo de garantia. Então, esse aumento, esse prazo a mais, ele é somado ao prazo legal. Então, assim, é como se fosse uma possibilidade para que você torne maior esse prazo, né, de garantia em relação aos produtos e serviços. E como é que funciona para as pessoas terem conhecimento disso quando vai prestar um serviço, por exemplo? Certo. Sim, de forma muito leiga, as pessoas costumam não saber, né? Mas, por exemplo, em questão de lojas, você sempre chega lá e tem um Código de Defesa do Consumidor exposto. Aquilo ali, ele garante que você tem acesso a essa informação. Mas você pode ver que a maioria das lojas que você chega, eles já falam, você tem 30 dias. Então, assim, eles já cumprem esse prazo legal. Quando é questão de serviços, ou quando esse prazo for maior do que aquele legalmente estipulado, essa pergunta pode ser feita diretamente ao fornecedor e ele vai lhe informar se existe ou não. Ou então você pode buscar, se for um caso de um contrato, um advogado para que ele analise e veja se existe esse prazo maior, se o prazo é o prazo só previsto em lei. Porque, por exemplo, um bem imóvel, esse prazo ele não vai ser 30 dias, né? Dependendo do bem. Por exemplo, um veículo, ele vai ser um prazo de 90 dias. Então, assim, são situações que é interessante você entrar em contato com o advogado para ele sanar as dúvidas. Isso até mesmo porque
o advogado, ele que vai dar aquela orientação, né? Porque muitas das vezes, o que acontece? Eu acho que popularmente a gente pode até dizer dessa forma, quando vê aquela papelada e vê um monte de texto para ler, nem todo mundo consegue ler, né? Mal a primeira página. Então é algo que, por exemplo, uma pessoa, um profissional, ele já sabe como é que ele vai lidar. Lê tudo aquilo dali, só por curiosidade, vocês leem toda aquela documentação. Tem que ler, tem que analisar. Por isso que eu acho que com a prática a gente vai tendo até uma noção de tempo. Isso. Olha, eu preciso de tanto tempo para analisar isso, eu preciso analisar hoje, eu não consigo. Porque assim, querendo ou não, tudo aquilo ali, se a pessoa está ali procurando para exercer um serviço, é porque ela confia em você. Então você tem que ter a responsabilidade de ler o que é que está ali, né? Para poder dar um retorno para ela positivo, no sentido de dar uma garantia para ela, olha, isso aqui não está legal, isso aqui está legal, isso aqui não para ler, isso aqui não para ler, isso aqui dá para a gente procurar o judiciário, isso aqui dá para procurar o PROCON. Então, assim, são todas essas situações têm que ser vistas mesmo pelo advogado, né? Se você procura ele, você está procurando um trabalho de excelência. Isso. Então, é interessante que ele leia realmente, de fato. Eu, particularmente, leio, né? Agora a gente vai entrar no que está acontecendo mais atualmente, que é as compras aí na internet, né, na forma virtual. Como é que o CDC, que é o Código do Consumidor, ele identifica e como é que é o direito também do consumidor quando ele está comprando ali de uma maneira virtual. Certo. A garantia da compra virtual, na compra da internet, ela é diferente da garantia de você comprar em uma loja física, certo? Existe um prazo de 7 dias, que é chamado prazo de arrependimento. E esse prazo ele começa a contar do momento que você tem o recebimento daquele produto. Então, se você encomenda o produto hoje, ele só chega daqui a 45 dias, quando você recebeu, você tem o direito de dizer, olha, não gostei, não quero. Até porque você não teve a oportunidade de ver aquele produto pessoalmente. Então, assim, por mais que o produto seja da forma que está na foto, você pode não gostar. E você não precisa justificar. Olha, eu estou trocando por isso. Não. Você tem 7 dias ali para fazer a devolução e pedir a restituição desse valor. Agora, doutor Luan, tem uma questão. Ainda tem muita gente que, talvez nos acompanhando aqui, né, possa identificar, que é exatamente essa questão de eu sou insegura em comprar pela internet. Será que realmente isso funciona? Tem algum exemplo de prática que teve êxito, que já teve algum problema, que você possa compartilhar conosco? Eu não vou tratar de nomes para não expor empresas, mas já vi diversas situações em que as pessoas realizaram compras na internet e tiveram que fazer a restituição e deram certo. E já vi situações que a pessoa tentou fazer a restituição, devolver o produto e não deu certo. Então, nessas situações que não deram certo, que é o que normalmente envolve mais o trabalho do advogado, o que é que a gente faz? A gente ajuiza uma ação para que haja tanto a reparação do dano material, no caso o valor que foi gasto, como do dano moral, porque o dano moral ele pode ser entendido como esses prejuízos que você tem para tentar solucionar o problema, os prejuízos que você tem na ida nessas empresas ou em ligações, são situações que dependem de cada caso, né? Então, assim, a jurisprudência costuma acolher, nesses casos, o dever de restituir e também acaba indenizando. Isso que eu sempre falo, sempre quando alguém começa comigo alguma situação assim, eu falo, olha, gente, isso aqui, o CDC vê dessa forma, explico como o CDC vê e falo, a gente dá para dar entrada na ação. A depender da empresa, eles procuram até uma forma de resolver isso, fazer um acordo. Então, assim, não deixe passar batido que o que é seu direito, você tem que ir atrás para buscar justiça. Tem muita gente que nem segura, seja para compra ou seja até para resolver, tentar resolver, achando que não vai dar em nada, achando que às vezes demora muito uma situação como essa, por exemplo. Demora um pouco. Se for em juizado especial, acaba sendo um pouco mais rápido, mas é importante aqui eu deixo um alerta, né? Que eu estou falando de sites confiáveis, de empresas confiáveis, empresas que vão realmente trabalhar dentro da legalidade e que se acontecer um problema desse por algum motivo, mas que elas têm, a gente conhece, sabe que elas vão cumprir com o que for determinado pela justiça ou com algum acordo extraformal que foi feito entre as partes, né? Outra situação são aquelas empresas que não existem e que acabam aplicando golpe. Essa aí já é uma situação um pouquinho diferente, que dá para envolver boletim de ocorrência, outras situações que não entram tanto na seara do consumidor. Então, primeiro é você ter cuidado de saber onde você está comprando. E em caso de chegar o produto e você não gostar, você tem o direito de devolver. Em caso de não resolver, aí você procura o judiciário.
E como é que o Código do Direito do Consumidor, ele prevê o direito, né, daquele produto que foi comprado de forma online? Como é que a gente conversou sobre isso, mas no presencial. Então, essa curiosidade seria exatamente da questão do arrependimento com a compra online. Isso, aí são 7 dias que você tem para se arrepender, independente do motivo. Esse é o prazo máximo. É um prazo decadencial, são 7 dias, ele conta do recebimento do produto, né? Ele decai depois de 7 dias. Então você tem 7 dias ali para falar, olha, não quero mais, não gostei, e eles têm que aceitar, porque a legislação é bem clara nesse sentido. É interessante eu falar que no caso das empresas aéreas não se aplica esse direito do arrependimento, né? Porque eles têm a legislação própria da ANAC, que lá eles estipulam que são 24 horas. Mas dá até para entender que é uma situação diferente, porque nesse caso de empresa aérea, a gente não está falando de recebimento de produto, é um serviço que você estipula uma data. Mas até a gente encontra alguns julgados no sentido de aplicar o CDC, mas em regra se aplica um prazo diferente, de 24 horas. Então, doutor Luan, essa questão do direito do arrependimento a gente já conseguiu compreender um pouco mais. Mas em relação, por exemplo, ao cancelamento de voos, como é que o consumidor ele pode estar agindo, tomando providência nesses casos? Pronto, essa pergunta é bem interessante, porque é algo que eu acredito que aconteça praticamente todos os dias. É muito comum? Muito comum. Em todos os aeroportos acontece muito isso. Inclusive, sempre me perguntam ou sempre me procuram para fazer ações assim. Então, assim, no caso de cancelamento de voo, por exemplo, a pessoa tem uma viagem marcada a trabalho hoje à noite, e esse voo foi cancelado e eles deram a possibilidade de você viajar no dia seguinte, nesse mesmo horário, né? Mesmo que você aceite essa passagem nova, você teve um prejuízo, você perdeu um compromisso que você tinha no dia seguinte. Então, nesse caso, você pode estar... É interessante que você procure seus direitos no próprio aeroporto, certo? Questionando quais são as ajudas que eles podem fazer e eles vão apresentar para vocês algumas situações. Mas, ainda assim, você busca um advogado para que ele entre com uma ação, a depender do caso, pedindo indenização moral, a depender do caso, pode pedir indenização moral ou material. Por exemplo, você não tem mais interesse em realizar aquela viagem e teve um gasto, né? Então, nesse caso, você pede indenização material também. Mas esse caso é bem interessante porque as operadoras, as companhias aéreas, elas costumam buscar resolver isso até extrajudicialmente. Então, você dá entrada na ação, por pouco tempo eles entram em contato com você para tentar resolver essa situação. E também, caso não resolva, o judiciário ele costuma ser célere nesses casos e costuma reconhecer o direito daquela pessoa que ficou em prejuízo em razão da mudança do voo, né? Mas tem muita dificuldade na hora da resolução ou até mais prático? Eu entendo que são casos um pouco mais práticos, porque o direito ali ele está consolidado, ele está muito claro. Se você tiver uma reunião, por exemplo, você perdeu aquela reunião e eles não te colocarem em outro voo, você teve ali um prejuízo. Não tem como você voltar atrás, né? Você perdeu aquele evento. Então, assim, durante a audiência, isso vai ficar claro. Na inicial apresentada pelo advogado, ele tem que juntar as provas que tratam sobre esse cancelamento existente. E, normalmente, o judiciário, a jurisprudência, no sentido de reconhecer, realmente, de fato, o direito do consumidor. Lógico, quando ele está agindo de boa fé, né? Porque é um direito, ele tem que ir atrás de seus direitos. Então, eu sempre digo, olha, situações envolvendo voos, cancelamento, você tendo prejuízo, procure um advogado que ele vai te auxiliar a você ser reparado, seja financeiramente, em razão do prejuízo material, financeiro, seja moral, em razão dos abalos que você sofreu por causa daquele cancelamento. Às vezes você está indo visitar uma pessoa muito importante para você só conseguiu visitar naquele momento. Tudo isso tem que ser levado em consideração durante o processo, né? Aí entra na análise do juiz também, mas costuma ser bem reconhecido o direito do consumidor nesses casos. É notório que você comenta como se fosse até mesmo um constrangimento. Então, em caso assim, até de bagagem, a pessoa tem uma dificuldade, quebrou a mala, mas não foi culpa dela, foi exatamente da falta de cuidado dentro do voo. Isso também pode ser resolvido em relação com o direito do consumidor? Você vai atrás do balcão da companhia aérea, pede o termo que eles têm lá, que eles vão identificar que houve, por exemplo, um extravio. Então, vocês pedem um documento que eles formalizem aqueles danos ali identificados. E, posteriormente, você pode entrar na justiça pedindo a reparação, né? Seja do valor, nesses casos eu particularmente juntaria, se fosse uma mala recém-comprada, comprovante do valor da mala para mostrar o valor que você teve ali gasto,
também a indenização por danos morais e materiais. Nesse caso, elas... É um caso que a gente até viu recentemente, questão do Golden, né? Do cachorrinho que... Então, assim, acaba entrando. Você comentou... Nós começamos pelo exemplo de uma passagem. Mas não quer dizer que é só a compra da passagem. É toda aquela locomoção, vamos dizer assim. Porque, assim, se eles estão ali se responsabilizando, você está confiando no trabalho dele, você contratou, eles têm algumas regras que devem ser observadas, né? Então, assim, infelizmente, muitas vezes os cidadãos deixam passar situações em que há violação do direito deles. Então, assim, não é qualquer situação que vai ensejar a busca do judiciário. Naquelas situações em que houve a ocorrência de algum prejuízo para você, emocional, financeiro, você tem sim que buscar seus direitos. E existe um amparo da legislação nesse sentido. Sim. E também, como nós comentamos, nessa questão do constrangimento, seja ele em questão de aeroporto, seja numa loja, que às vezes o que tem muito comum, a gente percebe isso, não vou especificar somente lugares, porque pode acontecer em qualquer lugar, é você ser mal recepcionado. E muitas vezes você faz uma compra, como acontece também, a pessoa lhe dá aquele termo, aquele valor, na hora que vai passar o cartão, então uma coisa já aumenta um pouco, mas não explica para o cliente. O cliente, às vezes, ele é pego de surpresas, então são constrangimentos que podem ser evitados, mas em caso que aconteça, está buscando um profissional adequado, que passe excelência, que passe profissionalismo, e tentando resolver esse caso. Até para o advogado analisar se aquele caso ali cabe um CDC, um Código Civil, cabe a seara criminal, cada caso é um caso. Exatamente. Agora, sobre a jurisprudência, o que você, do seu ponto de vista, tem percebido em questão da evolução dela em relação à questão da defesa do consumidor? Pronto. A jurisprudência, assim, alguns pontos, eles são bem consolidados. A jurisprudência, em alguns pontos, são bem consolidados. Isso tem súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Mas tem muitas situações que elas são novas, né? Então, a jurisprudência é muito interessante, para quem não é da área de direito, eu estou explicando. A jurisprudência, ela vai evoluindo, ela vai modificando, porque hoje, com a internet, por exemplo, muitas situações novas estão ocorrendo, né? Então, muitas situações, elas têm que ser analisadas lei e realidade. E aí se torna uma jurisprudência que ela pode ser seguida por todos, no caso de uma súmula, que tem essa obrigatoriedade, como pode ser uma jurisprudência de algum juiz que seja divergente do entendimento de outro juiz de outro estado. Mas, no geral, existe uma evolução da jurisprudência no sentido de manter, né, manutenção da legalidade do direito do consumidor. Isso aí é fato. E eu sei que você lançou um alerta para todos em casa, mas eu gostaria que você reforçasse esse conselho, né, a todos que nos acompanham, que também são consumidores, todo mundo aqui. Qual seria o conselho que você passa para eles, para se protegerem melhor e também saberem como ir em busca dos seus direitos? Certo. Assim, com relação a contratos, eu diria para você analisar bem, seja contrato de telefonia, seja contrato de cartão de crédito, seja até questão de empréstimo. Eu entendo que você tem que analisar bem esses contratos, a forma que eles foram formalizados, para que, se ocorrer alguma situação ali que lhe traga um prejuízo, você possa procurar ou um advogado ou o próprio PROCON para tentar solucionar. O que não pode é você ser lesado e se manter inerte, né? Se manter parado diante de um prejuízo que você vai ter, seja emocional, seja financeiro. Então, assim, o papel do advogado é esse, ele auxilia o cliente, o consumidor, a resolver um problema, né? Então, é papel do advogado, você buscando um profissional qualificado, ele com certeza vai achar uma boa solução para o seu problema. E foi maravilhosa essa conversa, foi cheia de dicas, de certo modo, de uma aula. Praticamente uma aula, gente. Eu agradeço, Lívia. Agora você não vai escapar, não. Tem desafio ainda. Tá bom. Ele pensa que já tá quase no final, mas ainda temos o desafio. Bem, doutor Luan, é bem descontraído, leve. Algo assim que é a cara do nosso Papo Expresso. Tá bom. Você prefere livros físicos ou e-books? Livros físicos, com certeza. Assim, no dia a dia eu trabalho muito com o computador, mas eu não me atualizei para e-book. Gosto de livro físico ou gosto de ler artigos no computador, mas e-book nunca tive acesso, não vou mentir. E qual a sua comida favorita? É doce, brigadeiro, sem dúvida, eu amo. Chocolate Chocolate geral, a gente está aqui no lugar certo. Exatamente.
E qual é a sua cor preferida? Por muito tempo foi azul, hoje em dia é preto. Por Já incrível que pareça. Houve uma transição. Eu gosto muito de preto. Preto e branco, eu acho que são as cores que eu mais gosto. E o que te inspira? Me inspira a evoluir todos os dias. Eu acho que a gente buscar ser uma pessoa melhor, buscar a evolução como profissional, como ser humano. Uma evolução nossa mesmo, eu acho que é o que me inspira. Nunca saio de casa sem. Eu nunca saio de casa sem um escapulário. Tá até aqui embaixo. Minha mãe me deu há uns 15 anos. E eu nunca saio de casa sem ele. Aí, ótima resposta. Inclusive, um beijão também para sua mãe, tia Hortência. Aí, Obrigado, um pouco da intimidade aqui para vocês acompanharem. Mas, no mais, eu quero lhe agradecer mais uma vez. É um assunto que, como eu reforcei no começo do quadro, é importante, faz parte do nosso dia a dia. E quero você novamente aqui em breve, viu? Com certeza. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a Lívia, dizer aqui que estou muito feliz de ver esse trabalho dela. A gente conversou no comecinho, né? Ela me contou dos planos dela e dizer que eu estou muito feliz em ver a forma que ela está desenvolvendo esse trabalho. Parabenizar, dizer que eu torço bastante e que para mim é muito bom ter sido convidado para participar. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que lhe agradeço e eu lhe quero de volta já. Aguardo vocês na semana que vem e até mais. Tchau, tchau.